Pessoal, começando mais um M, quinta temporada, meu amigo André Carvalho aqui na nossa bancada com mais frequência, seja muito bem-vindo. E Marina Bernardes, com falta um pouquinho de luz aí, mas ela já é iluminada, então tá tudo certo. Exatamente, isso que eu ia falar, a minha luz, eu sou igual uma estrela que tem luz própria. Pronto, tá tudo certo, já tá aí de boa, já aproveitou a deixa para dar logo a primeira, né? Ela não pede a levantada de bola, André. Você viu que levantou a bola, ela vem na. De forma vem na bola rápida na ponta. Mas e aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Semana calma, né? Quase não acontece nada no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro. Semana calma para variar. A gente tem algumas coisinhas aí no momento da audiência, para até pegar aqui. Nervosinho, né, hoje? Nervosinho, um pouquinho nervosinho. Mas eu acho que hoje vai ser, a gente está tentando manter um pouquinho esse nervosinho, principalmente essa pegada mais política, né? Tentar acalmar um pouco os ânimos, né? Passar as eleições, enfim. É isso, eu aproveitar aqui para você que já nos segue, seja sempre muito bem-vindo, para você que já nos acompanha. E para você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Gente, tocou um telefone aqui na hora. Olha que coisa espetacular, logo na abertura. É muito bom isso. Bom, vamos lá, vamos no momento joinha. E aí é contigo, Marina. Vamos nessa. Começando mais um programa. Então, eu quero pedir para todo mundo que está por aqui para não esquecer de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe as atualizações de que tem um programa novo entrando e você não perde nenhum programa. Também não deixe de seguir o canal, que isso é muito importante para a gente. E deixe o seu joinha aqui, o seu like, para a gente crescer e continuar trazendo muitas entrevistas interessantes para você. Muito bem, muito bem. Gente, a gente tem uma convidada hoje que, aliás, é irmã de uma outra convidada que já veio aqui há mais ou menos um mês atrás e tal, que deu uma entrevista para a gente aqui bem bacana, que a gente falou sobre a importância da arquitetura de experiência. Olha que assunto interessante. Temos uma convidada muito bacana aqui, a Roberta Arnold. A Roberta Arnold Shell, acredito que ainda tem mais esse. Roberta Arnold Shell. É muito legal, eu vou convidar ela aqui, só que tem um pequeno probleminha técnico. A nossa vinheta de convidado deu ruim agora. Nossa vinheta de convidado não rolou. Não rolou. A gente vai ter que convidar ela sem vinheta mesmo. Vamos chamar ela aqui para cá. Roberta, cadê você? Ó, aí, apareceu. Apareci. Eu não tenho... Eu já entro sem fazer pré-julgamento de mim, né? É isso. Bom, você podia usar o método Silvio Santos, cantar com a musiquinha. E a Roberta lá. Pô, a turma, né? Podia ser, vamos pensar nisso. É uma boa ideia, hein? Isso é uma boa ideia. E como ele não usa mais, a gente não vai precisar nem pagar direitos autorais, porque ele não usa mais. Então, mas isso aí entrega a idade, viu? Oi? Isso entrega a idade. Falar da musiquinha vai entregar a idade. Exatamente. Mas faz parte. A galera aqui já entrega a idade o tempo todo. Ó, seja muito bem-vinda, Roberta. Deixa eu apresentar aqui a Roberta. Roberta Arnold Shell, arquiteta e urbanista da Fivale, consultora de imóveis, especialista em performance de projetos, estudos de viabilidade imobiliária, pós-graduada no mercado de luxo, especialização em design de hotéis, bares e restaurantes pela Milano Business School, 5 participações na Casa Cor, prêmio Luxury Lifestyle Awards. Rapaz, olha, categoria apartamento, isso aí a gente vai falar, isso me interessa também, muito legal. Mentora de arquitetura de experiências, outro assunto interessante aqui para a gente conversar, tem muitos assuntos bons. Mentora de imersão de empreendedorismo em Gramado, em Dubai, casada, mãe de 2 filhos e curiosa nata, gaúcha e torcedora do Internacional. Pronto. É isso mesmo, Roberta? Acertamos tudo? Eu na verdade... O áudio falhou.
Eu, na verdade, Grêmio e Inter, para mim, eu torço para quem ganha. Ó, me Na falaram que verdade, você é colorado, assim, ó, então já. meu pai, meus irmãos são tudo colorado. Eles gostam de futebol, Aí, participam, enfim. Agora, o meu eu já marido, sabia, ele eu é já sabia. gremista. Ah. Só que o meu marido nem sei se Ih, sabe cara, quantos jogador tem em campo. Tipo assim. pô, teu marido é gremista, então a gente acabou de arrumar uma confusão para você, mas tudo bem. Enfim, Aí no fim, faz parte. assim, Você né? Não liga. Não Ele não liga, liga não para tem importância. futebol. Ah, então tá bom. Então tá Mas a bom. Ele torcida não do liga, então Inter, tá bom. Gente, assim, eu me identifico mais porque é de berço. Ele só vai ligar se ela pronto. pegar o mate dele. Ah, isso sim. Ó, Não é? chimarrão, Aí boa ficou. gaúcha, né? Tá na hora, tá Porra, na hora. olha, a gauchada se tocar nisso aí, cara, dá até morte. O negócio é Dá, sério. Vai dá. tocar no chimarrão do outro. O Na negócio é sério. verdade, Chimarrão e sabe que tererê, que são os dois. o chimarrão, ele é mais por companhia, né? Porque tu fica ali, tá quentinho, cuteado com o negócio, tu fica, né, nessa vibe. Muito bem, muito bem. Ô, Roberta, o que é arquitetura de experiência? Só para a gente começar a nossa resenha, me chama muita atenção essa nomenclatura, arquitetura de experiência. Interessante isso. Eu, mais ou menos uns 12 anos, agora nem sei, mas já sou formada há algum tempo e eu e a Dana trabalhamos junto e a gente sempre trabalhou de uma forma um pouco mais personalizada. A gente sempre até brinca que é difícil a gente criar portfólio do nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é para nós, é para o cliente que a gente atende. Então, ele não é um trabalho que tu identifica assim, isso foi feito pela Daiane e pela Roberta, porque é tudo igual. E tem esse profissional que é assim, é a linguagem dele e a pessoa compra aquilo que é a percepção dele. Nós tínhamos um entendimento diferente, tipo, a gente projeta para a pessoa que está lá, depois, quando a gente vai embora, fica lá para a pessoa. Então, tem que ser para a pessoa. Então, a gente sempre teve esse entendimento de personificar, botar a pessoa, o uso, o layout tem que funcionar. A gente sempre entendeu que o projeto ele nasce de dentro para fora, ele tem que primeiro funcionar lá dentro, o layout, depois tu veste a roupa bonita nele, que é o que as pessoas enxergam por fora. Então, ele tem que ser funcional. Então, por isso, a gente começou a estudar um pouco mais o comportamento humano e entender que a gente usa de forma combinada certos elementos para criar experiências nos espaços. Então, assim, eu costumo dizer, tudo é feito de cimento, ferro, né, e areia, tinta, pintura, mas a combinação desses fatores vai tornar os espaços completamente diferentes. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Museu do Holocausto, ele é construído com os mesmos elementos da tua casa. Só que a percepção que tu tem lá dentro daquele espaço, que te traz uma sensação ruim, carregada, pesada, Pesado, pesado. Eu já tive lá, muito, muito heavy metal. mas ele é feito com os mesmos elementos da tua casa. Por que que na tua casa tu não te sente assim? Então a gente começou a ter esse entendimento e a gente desenvolveu a arquitetura de experiências, que é projetar de maneira intencional o sentimento que a pessoa vai viver no espaço. Então, esse é desde 2018, a gente traz esse conceito para dentro da arquitetura, que é buscar para ti e para qualquer pessoa a melhor resolução para aquele espaço. A gente atende, por exemplo. A Disney funciona assim, né? O complexo Disney funciona assim. Cada local você tem uma experiência única e diferente. Como você citou o Museu do Holocausto, que é uma experiência única e diferente, porque cada um tem uma sensação, mas aí no caso é uma sensação mais pesada, porque é uma história bem pesada e bem carregada, bem triste, inclusive. Na Disney já vai para o lado mais alegre, já vai para o lado do entretenimento, sim. Mas mesmo assim eles têm lá locais que você tem sensações diferentes, né? Então seria mais ou menos nessa pegada, né?
os mesmos elementos, né? Só que com outro tipo de combinação e storytelling diferente. Então, assim, acontecia muito de, por exemplo, uma cliente, eu vi em tal lugar uma cozinha gourmet que eu achei linda, eu quero na minha casa. A pessoa nem cozinha. Então, assim, isso não é para a pessoa. Então, tu entender que adianta tu criar um elefante branco, né? Dentro da tua casa, com uma coisa que depois vai estar te atrapalhando. Porque não é do teu cotidiano cozinhar. A pessoa nem gosta de cozinhar, ela gosta de assistir TV. Então, tu saber priorizar e trazer essa experiência, e eu tô falando em termos residenciais, mas agora, se tu vai em termos comerciais e tu, como empreendedor, quer atingir um determinado público, tu consegue fazer isso de maneira intencional. Então, assim, tu consegue colocar aquele espírito. Tem vocês hoje, se buscar na memória de vocês, tem lugares que vocês não sabem explicar, mas que vocês gostam de estar. Que é um lugar assim, eu gosto de estar aqui, mas daí quando tu começa a observar a temperatura que tem, a quantidade de iluminação natural, de plantas, as cadeiras, o ambiente, esse conjunto de ambiente, tu vai entender por que tu tá lá. Aí quando tu traz isso e transporta para dentro da tua casa, tu vai perceber que ele é semelhante às tuas referências primárias, que é a casa da tua avó, da tua mãe. Casa de vó é tudo de bom, cara. Casa de vó é bom demais. Tá tudo dentro de ti, né? E na Muito legal isso. neurociência, a neurociência explica que a gente tem 5 sentidos percebidos, que é o tato, né, o paladar, que todo mundo conhece. Mas a gente tem 28 sentidos inconscientes. Usando um exemplo assim, por exemplo, quando tu chega num lugar e o lugar é tipo que tu não viu, não conhece. Tu chega nesse lugar, aí quando tu tá lá, tu vai pegar e vai olhar ele, perceber ele, esses 28 sentidos vão se comunicar entre si e vão assim, o que a gente sabe sobre isso? O preto, ele vai fazer aquelas conexões das referências que tu tem e vão te informar para o teu consciente, isso a gente gosta, isso a gente não gosta. Mais ou menos usando ainda o exemplo do Holocausto, é como tu chegar no Holocausto, tu já vai lá com uma bagagem, sabendo que aquele lugar é um lugar pesado. Então, tu busca aquela informação, a sensação que tu vai conscientizar é aquela bagagem que tu traz lá atrás. Então, por isso que para alguns os lugares fazem sentido, para outros não. Vai depender da bagagem que a pessoa traz dentro do inconsciente. Então, tu Muito trazer interessante. o teu consciente, projetar isso de maneira intencional, que a gente brinca o pulo do gato, É né? a chave. E é muito interessante isso, Roberto, porque isso está totalmente. Quando a gente estuda o branding, né? E aí vem a experiência do cliente que está dentro do branding, a gente estuda muito essa parte aí do inconsciente, né? E como que as percepções são importantes, isso tanto no branding quanto no personal branding, como que as percepções são importantes nesse momento, né? E é isso aí que você falou. Agora, eu adorei saber que são 28 sentidos. Isso aí já valeu, vou até pesquisar sobre isso. Já valeu aqui essa informação para mim. Muito legal. Não, mas muito legal. Isso tem muito a ver, né, Marina, com o XCX, né? UX, CX. Experiência do usuário, experiência do cliente. Tem uma pegada muito parecida no marketing. Né? Na verdade, é totalmente conectado também com o nosso, como a gente se sente na nossa casa, porque isso também vem lá do inconsciente coletivo, foi isso que a Roberta falou, né? Da casa da avó, da casa da mãe, né? Que a gente a traz tua bagagem, aquilo. né? A gente costuma dizer assim, cada um anda com a sua mochila e todos os dias tu vai colocando informações individuais dentro dela. Então, o que tu vê, o que tu lê, o que tu sente, a barreira, às vezes, eu tenho medo de barata, mas tu não lembra que, de repente, na tua infância, a tua avó tinha medo de barata, viu uma barata, começou a gritar e tu teve aquele sentimento marcado em ti, tu vai ter o medo também por uma coisa que tu nem viveu aquilo. Sim. E a gente começou a perceber por que a gente trouxe a arquitetura de experiências.
porque a gente começou a perceber que não é só arquitetura. A gente tinha alguns clientes e a gente sempre diz com a imersão a gente acabou, na verdade, transbordando isso, porque a gente começou a perceber que é muito mais do que projeto. Então, não adianta eu fazer um projeto que ele está pensado, ele está planejado, se todo o resto que precisa se comunicar não está contando a mesma verdade, entendeu? Porque a verdade ela pode ser uma verdade criada e contada, mas ela tem que ter aquela incisão, aquela vontade de falar tantas vezes sobre aquilo que é o caso da Disney, porque é uma história que ela foi criada e ela é contada, mas ela tem tanta precisão, ela transborda tanto em todos os lugares que ela se comunica, que tu acaba imergindo naquilo e vivendo aquilo como uma verdade absoluta, mas é uma verdade contada. Então, assim, o marketing, a internet, Instagram, essas coisas, elas têm que se comunicar dentro dessa mesma história que a gente fala, né? Então, não adianta tu fazer uma arquitetura bonita, chega lá, o atendimento é ruim. Tu faz um projeto limpo do restaurante, chega lá, a comida é horrível. Então, todos esses pontos de contato, eles têm que fazer sentido. E por isso que a gente acabou criando a imersão para poder transbordar isso e fazer com que as pessoas percebessem aquilo que a gente estava percebendo, que não é só falar de arquitetura. Porque os caras às vezes pegam lá, eu tenho dinheiro, vou fazer um projeto mais espetacular do mundo, mas esquecem de treinar a equipe. Então, mas isso é muito comum. Isso é muito comum, viu, Roberto? Isso aí é muito comum. Todo aquele investimento gigante cai por terra. Aliás, atendimento, eu estou escrevendo um livro sobre atendimento. Atendimento, cara, é assim, uma das coisas que a gente tem ponto fraco no Brasil em geral. Tá? Você pega aí, em comparação com outros países e tudo, atendimento, tirando São Paulo, que ainda salva lugares ainda que o pessoal tem uma pegada mais forte, né, mais profissional e tudo mais, mas, cara, em geral, nos outros estados do Brasil e tal, atendimento é muito ponto fraco em vários lugares. É o que você falou, não adianta ter um melhor chefe de cozinha se o atendimento é péssimo. Entendeu? Não adianta. E vai ficar... cai por terra, né? Então, a gente acabou percebendo isso. E às vezes tu fazia um projeto lindo e tal, e daí, tipo, é quase ter trabalhado em vão, tu sabe que o cara gastou uma nota, mas daí é a economia no lugar errado, né? Então, a gente, e assim, como a gente está 20 minutos de Gramado, nosso escritório fica no pé de Gramado, é a cidade vizinha. E lugarzinho ruim, né? Lugarzinho ruim que vocês estão, né? Mais ou menos. Coisinha assim meio. Mais ou menos, assim. Mais ou menos. É pouco acessível, na verdade. E Gramado, podemos dizer hoje que é a Disney do Brasil, né? Porque ela tem entretenimento, ela tem hotelaria, então ela tem uma gama. Menina, eu não conheço Gramado ainda. Olha que coisa. Eu tive Gramado esse ano, antes das chuvas. Foi uma semana antes das chuvas. Eu estava lá. Uma semana. Não conheço Gramado. Eu pretendo corrigir isso rápido, porque já me disseram só elogios de Gramado. Mas eu queria saber do nosso amigo André Carvalho. Quando o André está quietinho, Roberta, preocupe-se, porque quando ele está quietinho, ele vem sempre com uma pergunta casca grossa, ele tá com alguma coisa assim, ele fica muito isso chega a dar uma, né? Aflição, né? Dá aflição. Não. Olha só, eu estou optando para ficar mais low profile, porque senão eu tomo espaço do convidado, aí eu estou me contendo. Sobre arquitetura, eu tenho uma posição, até por experiência aqui em casa, a gente escolhe o arquiteto pela assinatura, né, pelo estilo dele. Uhum. Mas o problema dos arquitetos, e eu vejo muitas das vezes, ele é o que você falou, é o que você está nesse movimento contra. Você é para satisfação do cliente, a adequação de quem ele é, da personalidade dele. Muitas das vezes o arquiteto ele é como se fosse um movimento, o cachorro, o rabo balançando o cachorro, né? Ele faz do cliente a materialização da assinatura dele. Então ele usa o cliente e
fotografa, registra e divulga. É o, É o meu trabalho. é o Olha, como portfólio. eu sou bom. Né? Na Como eu verdade, sou usa o bom, cliente olha para só. criar portfólio. Uhum. E o cliente foi só um patrocinador do portfólio dele. Então, próxima vez que passar por um arquiteto, minha esposa já fala: não, você não vai falar isso. Eu vou falar sim. Óbvio que eu vou falar. Você não está aqui Vai para poder falar materializar. para mim, lamento. Sim, você está aqui para materializar a sua assinatura, mas para você fazer o que a gente quer. Feito essa crítica aos arquitetos, eu precisava de um espaço para tal. Eu fiquei muito curioso. A Agora pergunta tu me usou para isso. Tu me usou para isso. Não, precisava Não, ele está te elogiando, é o contrário. Ele está te Aproveitou o elogiando. momento para desabafar, né, Roberto? Ele aproveitou. Momento de desabafar, está desabafando, está abrindo o coração. Como ele está vai atingir a divagando rede, agora. talvez outros arquitetos eles se sensibilizem. Sim. Aí, Roberto, eu fiquei curioso o seguinte, para você citar algum desses 28 sentidos, que na maioria das vezes, o que é um sentido? É a nossa porta de entrada de questões sensoriais, está meio redundante, né? De como a gente percebe o mundo, né? Então, tato, visão, é como entra, né? É o Quais seriam essas consciente. outras 28 portas? Porque, assim, Na verdade, pelo que você explicou, é referência de uma porta que já entrou, seja pela visão, seja pelo sensorial, sim, o sim. cheiro. Eu tenho uma memória olfativa muito grande. Então, marketing de loja de perfume, eu consigo reconhecer. Eu tenho memórias afetivas de odores. Martã, Eu por sempre aí. lembro isso assim, assado. Então, é a porta, meu... Agora Sim, esqueci. é o teu canal, Olfato, canal olfato. de Sim, acesso. meu olfato. É que, na verdade, é o teu ativador, né? Então, Tá. E quais seriam esses 28 na verdade, sentidos? o Não que precisa citar acontece? todos, mas alguns. Mas o que acontece? Isso funciona, ele não funciona de maneira individualizada, né? A gente pode até brincar como se isso fosse o sexto sentido. Porque ele funciona de maneira que ele busca de acordo com a situação que tu tá. Então, é mais ou menos o teu sexto sentido, é o que o teu inconsciente acumulou. Ele vai ativar teu sistema límbico, ele vai ativar várias locais do cérebro que vão buscar a tua referência em relação àquilo. Ou eles vão te comunicar, por exemplo, opa, a gente não tem referência sobre esse assunto. O que a gente faz? Aí tu vai pegar outra camada de referência, né? Que tipo assim, numa situação dessas eu me coloco só ouvindo, ou numa situação dessas eu começo a falar sem parar. Então, isso é quase que uma maneira incontrolável, que e para cada pessoa de uma maneira diferente. O teu vai ativar muito mais a parte olfativa e outros a visual, mas eu não sei te explicar separadamente cada um, porque isso ele não funciona de maneira separada, ele funciona de maneira em grupo. É como se tu tivesse esses 28 sentidos, é um grupo dentro de ti que vai dizer assim, galera, entramos aqui, o que a gente faz? Opa, eu sei disso. É como se cada um fosse e o teu Ativo consciente. divertidamente. Isso, é mais ou menos isso. É mais ou menos nesse sentido, assim. Que daí ele vai te colocar uma consciência para tudo aquilo de informação que o teu cérebro jogou em relação à situação que tu tá. Mas voltando ao negócio do arquiteto, esse foi o nosso maior desafio em relação a portfólio, porque a gente não tem uma unidade de portfólio, porque não somos nós no nosso portfólio, somos os nossos clientes. Então, é mais difícil, porque a gente tem cliente. Eu vou te dizer, foi até engraçado. Um dia a gente fez um apartamento em Gramado, super clássico. A mulher era toda rebuscada, cheia daqueles detalhes, francesa, aquelas coisas, tecido. E ela foi de muda para uma outra casa, que dela já, tipo assim, ela evoluiu um pouco em relação a gostar disso, mas de uma maneira um pouco mais equilibrada. E esse apartamento foi à venda.
E uma corretora um dia disse: esse apartamento foi vocês que fizeram. Eu jurava que não foi vocês, porque ela tinha uma referência de um outro cliente que era completamente contemporâneo, branco, uma coisa. Eu jurava que não tinha sido quando me falaram: é mentira, não é delas, porque não tem nada a ver. E eram clientes completamente diferentes. Ela não queria acreditar que tinha sido nós, porque a referência dela do nosso trabalho era outra. E é a questão da Mas assinatura, olha, né? Que o André falou aí, né? Ou seja, realmente vocês trabalham para o cliente, né? Então, essa questão, não, mas isso aqui é minha assinatura, eu preciso ter isso, né? Às vezes a pessoa não quer, não quero, é sua assinatura. Eu não tenho. Tanto é que aqui no escritório. Será que caiu a minha? Não. Aqui no Pode escritório. conseguir. a gente está te vendo. A gente costuma dizer assim, a gente trabalha desde do desenvolvimento do terreno até a pantufinha dentro da porta, porque a gente trabalha com projetos de urbanização, faz o loteamento, faz o projeto arquitetônico, faz os interiores e coloca a pantufa para a pessoa entrar e só dormir. Então, não é um tipo de trabalho assim, porque um dia até falaram para nós, vocês têm que focar, né, fazer uma coisa. Primeiro que a gente mora numa cidade desse tamanho, né? Então, se eu for focar numa coisa só, eu vou fazer 2 trabalhos por ano, no que vem volta alguém, não tem como, né? Eu não tenho uma demanda gigante para essas coisas. E outra, eu sou uma arquiteta, sou criativa, eu não quero trabalhar só com um tipo de uma coisa. Minha capacidade está muito além disso, então eu trabalho com criatividade, esse é meu foco. Então, indiferente do que vir de trabalho, coisa que a gente tem para fazer, a gente vai desenvolver dentro disso. Ô, Roberta, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que na verdade eu confesso que para os arquitetos, eu não devo ser uma cliente fácil. Porque você falou assim que. Não sou. Mas eu vou te explicar. Já está se entregando. Totalmente. Não, toda vez que eu converso com arquiteto, alguém que trabalha com decoração, eu falo, gente, olha, preciso de ajuda. O que acontece? Eu não sou uma pessoa. Assim, eu sei que as pessoas dizem, eu gosto do estilo. Eu não sei como é que são os nomes dos estilos dentro da arquitetura, né? Mas o clássico, o moderno. Contemporâneo. Contemporâneo. Se você perguntar assim, Marina, qual é o estilo que você gosta? Eu vou falar, não sei. Eu sou péssima para decorar. Péssima. Se você me botar num. Eu já falei isso aqui uma vez. Se você me botar num quarto vazio. Oi? Primeiro que eu não iria te fazer essa pergunta. Porque eu sei então, que tu não saberia me responder. Como que você puxa isso? Porque acredito que eu não seja a única, né? Existam pessoas como eu que são meio perdidas, assim, gostam meio que de tudo e de nada, sabe? Aquela coisa assim. Como que vocês puxam isso da pessoa? Existe um protocolo, uma técnica, um método? Um briefing, né? Você brifa a pessoa. Na verdade, mas às vezes o briefing não adianta, porque a pessoa não sabe responder. Verdade. Mas assim, é quase uma técnica desenvolvida por nós, assim. O que a gente faz? Primeiro, a gente tem que entender quem é a Marina. Porque a gente tem um amigo nosso que trabalha para a inteligência americana, tá? E uma coisa que ele falou para nós um dia é aquele tipo viradinha de chave. Tu pode mudar o teu rosto, tu pode mudar o teu cabelo, tu pode mudar de cidade, mas tu não vai mudar os teus hábitos. Se todos os dias de manhã tu acorda, a primeira coisa que tu faz é olhar no espelho, escovar os dentes, ou que a tua ordem é olhar, escovar os dentes e daí olhar no espelho, todos os dias para o resto da tua vida tu vai fazer a mesma coisa, porque tu não muda os teus hábitos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é a Marina e como ela vive. Tipo o Globo Repórter, sabe? Que ele fazia, como vivem os não sei o quê, do que comem, o que não sei o quê. Onde anda, o que come. Então, é mais ou menos, o caminho é por aí. A gente tem que primeiro entender o que tu faz, como tu acorda, como tu dorme, como tu vive. E uma coisa bem legal que a gente descobriu de fazer é entender os teus hábitos de consumo.
Porque uma pessoa que consome, por exemplo, BMW é diferente de uma pessoa que consome Mercedes. E o branding dessas marcas grandes já está feito. Então, se pegar uma pessoa de perfil, sei lá, se eu for te visitar ou tu vir no meu escritório, tu chegar com um determinado carro, eu sei que tu tem uma linha de raciocínio. Se tu chegar com vocês trabalham com arquétipos, não? Não muito, na verdade é uma mistura de várias coisas, assim, porque E se chegar de Uber? Se eu chegar de Uber aí você não sabe. Aí tu tem que buscar outras referências. Na verdade, assim, o que acontece? Em primeiro lugar, é conhecer a pessoa, porque tudo é diálogo. Quanto melhor é a comunicação entre o profissional, mais fácil é entender se tu... eu não gosto de cozinhar, ou eu adoro receber gente, cozinhar. Então, tudo vai te levando a soluções arquitetônicas. Então, assim, o tipo de roupa que tu usa, se tu é sóbria, se tu não é, o tipo de salto, tudo vai fazendo uma construção do branding. Então, assim, é o teu branding, não é um briefing, é um branding de ti, da tua vida, da tua família que a gente faz. Roberto, eu adorei o que você falou agora, muito porque legal. Só vem a corroborar o que a gente já fala há bastante tempo. E, André, você vê a importância, meu amigo, de comunicação, da área de jornalismo, você vê a importância da comunicação em todos os setores. Entendeu? É a base de tudo, na verdade. Relacionamento de profissões, de todas as profissões, basicamente, não tem nenhuma que a comunicação, se não ficar ela limpa, a comunicação reta, objetiva, não é tudo. Mas a base assim, de tudo é a comunicação. Eu adoro ouvir isso, adoro isso. Não acha que isso é fácil, tá? Porque, por exemplo, assim... Não estou falando que é fácil, não. Estou falando que é legal você ter. Você está falando isso porque é a importância da comunicação. Como você total, porque a gente, às vezes, está assim como profissional aqui no meio, e do lado de cá a gente tem uma mulher com várias intenções, e aqui a gente tem o marido com outras intenções. E essas intenções, elas não se comunicam. Elas não se conversam. Então, assim... Aí deve ser difícil, né, Roberta? Deve ser porque desafio, são coisas... Né? Tu tem que achar, na verdade, um ponto de equilíbrio e transitar entre o diálogo, porque, assim, o diálogo com eles ao mesmo tempo não funciona. Porque eles discutem, brigam e ninguém ganha razão. Só que a gente, como profissional, vai ter que entender os anseios principais de um lado e de outro para poder transitar as ideias para lá e para cá. Então, eu acabo sendo interlocutora para poder achar um ponto de equilíbrio que funcione para ambos. Porque... Ou você faz o casal se separar, né? Ele sai na porrada e eles se separam e pronto, acabou o casamento, você atende um e atende o outro. Dobra de um. Se tu é uma pessoa que faz assim, eu não estou ganhando para resolver esse tipo de coisa, eu vou fazer o meu projeto como eu acho que tem que ser, e vocês que resolvam aí entre vocês se querem ou não querem. Mas isso não é o perfil de trabalho da gente. Tem que ter um pouco de... Não é? Tem que ser um pouco psicóloga também na história, tem que ter um pouco, porque senão complica mesmo. Gente, olha só, a Roberta, junto com a Dayana, irmã dela, que já esteve aqui com a gente, elas estão fazendo um evento, só que eu quero falar desse evento depois do Momento Audiência. Gente, o Momento Audiência hoje está um pouquinho nervosinho, tá? Só vou avisar, tá só um pouquinho. O pessoal está falando aqui em algumas coisas que aconteceram durante essa semana, né? Que o programa sempre sobe para o ar às quintas e sextas, às 19 horas, no nosso canal aqui no YouTube. E aí, dessa semana, aconteceu algumas coisinhas assim, meio umas surreais, outras a gente já está acostumando e por aí vai. Então, eu vou chamar o Momento Audiência, mas, Roberta, a gente aqui comenta se a gente quiser, tá? Então, você fica à vontade, quiser comentar, comenta, se não quiser comentar, não tem problema, porque tem coisinhas assim um pouquinho nervosinhas. Vamos lá? No Momento Audiência, cadê ele? Pô, que legal, cara. Vida. Gente, olha só, muitas pessoas aqui falando, né? E aí falando muito, hypado, assunto muito hypado, que é
o que aconteceu essa semana, que o Gilmar Mendes anula todas as condenações do José Dirceu na Lava Jato. Rapaz, cuidado com os comentários, gente, para a plataforma não cair. Cuidado, pelo amor de Deus, nos comentários. André, cuidado com os comentários. Você é um cara que gosta Eu de acho polemizar. que a gente fica até sem comentário. Acho que não existem palavras, entendeu? Para expressar o que é esse Brasil depois de uma Que coisa doideira, dessa. né? Que doideira. Ele agora, inclusive, ficou... o meu comentário por aqui. Ele ficou ficha limpa e será provavelmente virar candidato aí, a deputado federal, presidente. Senado. Assim. Não, presidente ainda não falaram. O que está cotado aqui é que ele virá ou deputado federal ou senador. Né? Porque agora A ele gente pode tem que voltar devolver o país para os índios, eu acho. Tá difícil, viu? Tá fácil, não. Enfim, vamos lá. Esse é o assunto mais hypado da semana. Todo mundo comentando. Depois que o Polo voltou, a gente não duvida de mais nada. Não, é um negócio muito louco, tá? Um negócio muito doido, cara. Eu vou até segurar o que eu ia falar, deixa pra lá. Vamos passar para o próximo aqui. Gente, isso aqui é o seguinte. Solange mandou para a gente dizendo aqui, ó. O pornô é o pior pecado para a humanidade. Bloqueie qualquer um que compartilhe pornô. Isso aí, enfim, isso aí a gente já sabia que não faz bem. E aí coloca que as pessoas que são viciadas em pornô tendem a arruinar a própria vida, né? E aí tem uma explicação, cara, muito forte assim, com relação a isso, mostrando do perigo que é o vício em pornografias. O negócio a gente está num papo heavy metal agora, né? Mas é um artigo interessante, tá? Bem interessante. Eu dei vendo, achei bacana até trazer aqui para a discussão. E aí, na sequência, o Christian ele manda aqui para a gente o seguinte. Esse eu gostei, tá? Comissão aprova projeto que proíbe o uso de celular em escolas públicas e privadas. Comissão da Câmara dos Deputados, tá? Pô, achei isso muito interessante, tá? Eu não sou contra a tecnologia, sou super a favor, mas eu acho que ambiente escolar, eu acho que realmente tinha que dar um jeito, porque senão é demais. Os alunos perdem a mão, entendeu? E acaba desrespeitando a figura do professor, que é tão desvalorizada no nosso país, né? Que deveria ser mais valorizada em termos de remuneração e de respeito também, tá, gente? Não é só remuneração, não é respeito. Na minha época, e aí eu vou entregar a minha idade mesmo, que não tem o menor problema, o professor entrava, a gente levantava. Entendeu? A gente jamais tinha aquela coisa de bater boca, xingar professor. Entendeu? Tem aluno que sai até na porrada com o professor, literalmente. Então, assim, a falta de educação com o professor é uma coisa lamentável, e isso escalou. Né? E o uso do celular, cara, é um absurdo. A pessoa está dando aula e o aluno está no celular, está falando, está isso. Não é usar o celular no Google, não. É literalmente desrespeitando. Então, assim, eu sou super a favor desse projeto aí. Eu, como professor universitário, eu já me incomodava. Imagina professor de ensino básico, fundamental, entendeu? Ensino médio. Pô, é um negócio absurdo, ensino médio. Quer dizer, o básico é pequenininho, né? Mas, enfim. E o aluno, ele sempre dá um jeito de... Eu me lembro que na minha época a gente escrevia bilhetinho. A gente escrevia bilhetinho, dobrava, passava, ia passando assim. Aí o outro respondia o bilhetinho, mandava para trás. Então o aluno sempre dá um jeito de se comunicar ali entre eles, né? Se distrair um pouco assim nas aulas. Mas eu acho que realmente o celular aí já é muito, né? Uma coisa aí. A gente fazia muito, escondido, porque eles ver. Muito. E eles ficam no grupo de WhatsApp, e aí, vira uma zona. Você está dando aula, alguém faz uma piada no grupo de WhatsApp, toda a sala ri. Você não sabe o que está acontecendo, você está dando aula. Entendeu? Então, assim, eu acho a falta de respeito. Todo mundo ri, menos você, Sandro. Menos você. Entendeu? Eu acho gente, que conta a piada, né? Deixa eu rir também. Eu vejo que isso é dois problemas. Um problema é a hierarquia, porque o professor, tem professores que até têm vontade, querem e querem fazer alguma coisa para mudar, mas daí ele tem que se reportar a um diretor e o diretor não tem respaldo da Secretaria de Educação.
Verdade. Antigamente, a Secretaria de Educação protegia os professores. Hoje em dia, a Secretaria de Educação protege os pais e a razão pela qual não existe uma razão, né? Então, se ele mesmo vai dizer, ai, tu não pode, ou tu não fez, ou não sei o quê, quer botar a ordem dentro da classe dele, ele é chamado e ele perde a. Na verdade, assim, o que o professor está fazendo? Deixa usar. Eu não vou pagar para mim, como eu não recebo o suficiente para comprar essa briga. E antigamente não, né? Então. O professor era soberano, o professor sempre foi soberano. O problema é que quando as escolas, e aí eu vou falar também das particulares, que tirou esse poder do professor e centralizou o poder no aluno. Então o aluno pode tudo, porque o aluno está pagando, e o aluno não pode tudo, não. O aluno tem que respeitar. Entendeu? Não tem essa de pode tudo. Pode tudo é na rua, ou é na casa dele. Agora, na sala de aula, também, Sandro, não pode. que isso vem muito dos valores de casa, né? Porque assim, o meu filho não pode tudo. E eu dou esse poder para a professora. Eu falo para ela, eu falo, olha, você faça o que... Se ele fizer alguma coisa aqui, você tem carta livre para você, obviamente, ponderando que a pessoa seja, né? Sendo justa. Mas eu dou essa... porque o Noah hoje fez não sei o que lá, não foi ao recreio. Ok, se ele fez errado e ele... Eu acho que tudo é uma consequência. Eu ensino muito isso para ele. Os seus atos têm consequências. Então, preste atenção no que você vai fazer. E acabam que as crianças ficam sem consequências, né? Porque elas fazem tudo e elas podem tudo hoje em dia. Mas isso é culpa de quem? Dos pais. Dos pais. Tu sabe que o não é a coisa mais importante que a gente pode falar para um filho. Porque o não, ele coloca a criança em situação que ela vai ter que repensar outra forma de fazer o que ela quer. Então, ela já vai ter que criar outra ideia. O não, ele trabalha a frustração da criança, porque hoje em dia, esse mercado dos mimizentos que está aí, que chega no ambiente de trabalho, o chefe vai lá e diz uma coisa para ele que é contra o que ele está no pensamento, ele, meu Deus, ele se desespera, se joga dos andares lá de cima, eles estão ficando adultos que não sabem trabalhar frustrações, e isso começa desde lá de baixo. Desde a escola. Mas a escola que os meus filhos estudam, eu assino e leio, né, junto com as crianças, um código de ética. Existe um código de ética dentro da escola que eles têm que cumprir e saber que, assim, porque eles escola adventista, então não tem joias, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Então, eu digo assim, às vezes as pessoas são muito contra a igreja, mas a igreja traz alguns valores de vida, de percepção, que tu leva para o longo da vida e não faz mal para ninguém. Não tá te colocando assim, ai meu Deus, tu é um ET ali que tá fazendo coisas diferentes. Não, são valores familiares que na verdade deveriam vir de dentro de casa também, né? Sim, e claro. isso a escola pública não tem mais. De casa. Muito bem. A questão da educação a particular pesada e é longo, porque a gente tem dois lados. A questão no universo particular, a relação mudou, a relação é clientelista, por isso que vocês falaram, o aluno tem sempre razão, o pai chega cheio de autoridade e a direção dá anuência para isso. Então ele já chega mais soberano, poderoso, com um telefone que não é o salário do professor. E aí verdade. A escola não é a função da escola é uma terceira etapa de sociabilização. A primeira etapa é em casa. Então, não é a escola que vai... A educação que a escola dá é uma educação formal. Leitura, aprender as 4 operações, aprofundar leitura de livros, vai para a literatura mesmo, outros conhecimentos, mas que o primário de comportamento é em casa. Os pais não fornecem. Então, porque estão trabalhando, porque não tem tempo, porque é de uma geração que padeceu de uma criação muito rígida e libera demais, e aí você tem essa questão dos eletrônicos, eles se frustram muito, porque o eletrônico te dá facilidade de tudo. Você acessou, tem a resposta, tem o que você quer. O eletrônico te oferece tudo o que você quer. Você vai no Instagram, te oferece aquela bela imagem, o belo corpo, etc, etc, etc. E aí, quando você vai para o mundo real, não é isso que acontece.
No universo público, é muito mais profundo o processo. É mal remunerado, você tem uma questão social. Se num universo que pessoas com posses conseguem, Marina consegue ter mais rigidez com o filho, a Roberta também. No universo público, não tem, porque a família vem de comunidade, então, assim, é muito mais pesado. Minha irmã se aposentou no ano passado, então, assim, não tem. Não é simplesmente o que o governo faz, que é um equívoco, a aprovação automática, porque também vai no campo dessa frustração. Se você não aprova Exatamente. automaticamente, ele sai. Mas muitas das vezes ele não sai, ele sai por outros fatores. Então, ele chega sem formação nenhuma, formação social. Na verdade, ele está sendo só empurrado, né? Só empurrado e Ele é chega, mãe, quando hoje em dia, a deixar meu criança, ela filho tá. suspenso, porque eu vou perder meu bolso escola. Então, assim, não é a Eu vi, importância da escola. eu vi E um aí você vê. vídeo, o cara chega, entrevista duas crianças, daí pergunta para a menina, por que você estuda? Eu quero ser médica quando crescer. E daí ele mira pro gurizinho, e daí, e você estuda por quê? Porque senão minha mãe vai perder o Bolsa Família. Olha! Então, assim, você A tem. criança tem essa realidade, não tá lá para aprender ou para alguma coisa, ela tá lá para, tipo assim, eu preciso de alguém que fique com a criança e o meu Bolsa Família que fique lá o dia todo, me devolve de noite, era isso. E a Isso escola a não criança entra como um escuta, né? fator, como um fator de aprendizado. Poxa, o que eu vou aprender lá? O que vai me ser útil, né, na escola? Lá de fora eu posso ser influencer, eu ganho muito dinheiro, eu posso ser jogador de futebol, eu ganho dinheiro, eu posso ir para o crime, eu ganho muito dinheiro, eu vou ficar me dedicando à escola para quê? Então as pessoas não conseguem, as famílias não conseguem. Isso é questão de geração, eu não estou culpando A, B, C, D, mas é geracional de colocar esse tipo de valor. Quando você fala da escola religiosa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Se você tiver um nível de rigidez, de disciplina, porque a criança, quando nasce e é pequena, ela é cheia de vontade. Então, a sociabilização, o processo civilizatório, é um pouco de controle, mas não deve ser de controle total. Então, você tem que regular o espaço comum do seu e do próximo. Então, as leis foram feitas para reger esse espaço comum. É por isso que eu dizer, o assunto é mais profundo. Excelente análise, André. Mandou muito bem, excelente análise, muito bom. Vamos passar para outra agora, que são as eleições. As eleições nos Estados Unidos, que vão rolar semana que vem. O negócio está hypado também na internet, está todo mundo falando. E aí, gente, isso aí, várias pessoas também comentaram aqui. A Célia, a Camila, Carmen, Queiroz, uma galera comentando aqui o seguinte: como perderam a eleição? Aí eu fui ver, eu falei, me chamou atenção essa headline, esse título e tal. Aí, como perderam a eleição? Aí eu fui ver o que se trata. Biden chama eleitores de Trump de lixo. Rapaz, o cara esquentou legal a panela aí, entendeu? O Biden chama os eleitores do Trump de lixo. Aí o negócio ficou esquisito. Aí a pessoa está falando que o Biden para variar, está ajudando a afundar a Kamala, né? Enfim, todo mundo falando aqui que foi muito infeliz a opinião dele. Mas complementando essa, eu gosto bastante da outra, de que o Musk está sorteando 1 milhão para quem se declarar que vai votar no Trump, né? Isso aí também. Está rolando. Dizem até que está rolando. Os Estados Unidos está até revendo aí. Talvez ele possa ser processado. Eu escutei na mídia alguma coisa desse tipo. Talvez ele não vai ter dinheiro para pagar. Né? Aplicar a multa nele. Isso aí. Tipo assim, 2, tá? Pagou 3 segundos, pagou. Esse lance de chamar de burro, como é que é? Falou de burro, é muito relativo. O petista chama o eleitor do Bolsonaro de gado, o eleitor do Bolsonaro chama o eleitor do PT de burro. E continua. Eu acho que o que vai perder, o que define a eleição, pode ser uma coisa tão sutil. O Marçal perdeu a eleição, sinceramente,
naquele mise-en-scène da cadeirada. O pós-cadeirada foi que ele perdeu. E foi tão idiota, é algo que ele não esperava. E aquele negócio falso também que ele botou na véspera, aquele laudo falso. Também, mas ali ele começou a ter a descendência na história da cadeirada e depois completou com o laudo falso. Então, é algo que você, às vezes, você está no diagnóstico e vai outro. Eu tenho uma opinião sobre isso. Ele quis perder. Você acha que ele se suicidou? Eu acho. Politicamente. Porque eu acho que ia ser pesado os 4 anos ele ter que se dedicar ao tempo para isso. Ia custar muito caro para ele. É uma boa tese. É uma boa tese. É uma boa tese. E uma outra lógica. Eu não sei agora qual é o período, mas vamos lá, 45 dias que ele ficou na mídia, em campanha, e esse tráfego orgânico que colocou ele no cenário foi muito mais barato do que ele pagar tráfego pago para a internet. Com certeza, com certeza. A mídia espontânea que ele teve em termos nacionais foi absurdo. Né? Ele já lançou um curso depois disso. E, assim, quanta gente ele atraiu pelo discurso, porque, assim, ele é muito intencional no que ele faz. Então, sim, eu vou dizer que ele não saiu perdendo. Não, mas foi muito fanfarrão. Foi muito fanfarrão, na minha opinião. Ele cai para cima sempre. Foi muito fanfarrão. Cai para cima, mas... eu acho que a pessoa que se coloca à disposição para servir, como ele falava, não pode enganar o público pensando em business, usar de uma eleição para tirar proveito dos seus negócios. Entendeu? Não deveria, pode, mas não deveria. Entendeu? Não que não deveria, não deveria. Então, assim, eu não voto nele, jamais votaria nele, porque eu acho que ele é fanfarrão. Entendeu? Eu acho que ele não respeitou o eleitorado, não respeitou as pessoas que acreditaram nele. Ele teve uma expressão, um voto de muita expressão. Ele perdeu por uma margem muito pequena, ficou fora do segundo turno por uma margem muito pequena, e aí fez esse papelão todo. Quer dizer, então eu acho que ele, entendeu? Não é uma pessoa confiável para um voto meu. Mas, como empresário, tudo bem. Ele fez lá a jogada dele de marketing, tudo bem, beleza. Aí, Sandro, pegando a lógica eu não vou avaliar, mas melhor você ser rei ou amigo do rei? Pois é. O negócio é ser amigo do rei. Rei cai, vem outro, você é amigo. É verdade. Você fica amigo de todos os reis, né, inclusive. Exatamente. Gente, olha só. Você é amigo de todos os reis. Eu vi alguém que disse que comparou ele ao Zelensky, que disse que se ele tomasse posse disso, ele seria o Zelensky no Brasil. Não é difícil, tá? Mas, gente, vamos lá. Tem outra informação aqui que passaram para a gente. A Monique, ela diz que brasileiros estão comprando cada vez mais em sites de fora do Brasil. Eu acho estranho, né? Porque o Taxade meteu uma taxa forte aí nas comprinhas e tudo mais. Como é que essa informação procede, gente? Será que procede? Sandro, mesmo assim... Antes tá mesmo, eu estou por fora, porque eu parei de comprar nesse site quando vieram essas taxas. Né? Mesmo assim ainda fica mais barato. Dependendo do quanto você compra, você não é taxado, não sabia dessa, você comprar pouquinho. Então tá explicado. Não, mesmo com taxa você compra barato. Tá explicado, então. Vou dar um exemplo. Tem produtos que tu nem encontra no Brasil. Eu acho que é mais esse marketing Sim. Que coloca... tu precisa ter, não sei o quê, daí tu vai olhar só de fora e daí tu acaba comprando porque tu quer ter. Porque no Brasil não tem. Um exemplo. Eu comprei um agasalho, que era camisa e calça. Aqui no Brasil, não vou dizer a marca, estava 450. Na loja de fora, também não vou dizer qual é o site, ele estava... Depois você conta pra gente aqui. Conto. Estava R$100 e poucos. Isso antes do Taxade. Né? Isso já tem uns 2 anos. Já tem tempinho. Antes do Taxade. Aí, pelo valor, me taxaram.
eu paguei 200 e poucos reais. Paguei metade da loja aqui. Óbvio que não é um Ainda de assim primeira custou mais linha, barato. mas é um de qualidade Ah, razoável. E ainda foi metade. é. E até hoje, se você pegar uma camisa, que eu compro camisa de futebol, uma Eu camisa também. oficial, são R$400. Você consegue Verdade. comprar, se você for taxado pela metade. Não é aquela qualidade suprema dessa camisa que. E vou te dizer, nem eles oferecem essa qualidade suprema, tá? Camisa Verdade. comprada em loja não é essa qualidade suprema. Então, assim, Verdade. infelizmente, ainda vale a pena. É o que eu te falei sobre o computador, Sandro, antes da gente gravar, é mais ou menos Sim, essa lógica. sim. Sim, sim. Não, é legal saber Olha, disso, porque quando acabar o programa, eu compro tudo. Não, gente, eu até já suspeito as marcas aí que você vai falar, até já suspeito, mas é bom saber. Você vê como é que o mercado, mesmo sendo taxado, o mercado está. Sim. Não foi impactado tão forte como todo mundo estava prevendo, o apocalipse, de todo mundo parar de comprar, né, nas lojinhas e tal, nas shoppings da vida. Classe C e D talvez fique mais salgadinho, né? É, Mas vai dar aquele baque inicial, depois volta. A economia encontra seu caminho. é verdade. A Mas economia, o a mercado vai gente se tem autorregulando. enfrentado, no mercado interno, a gente tem enfrentado falta de mão de obra. Aí as coisas estão ficando caras porque tu não tem gente para conseguir produzir a demanda interna. Então, aí você junta isso com a, a alta do dólar, a economia. Né, voltei ou caía? Cortou, voltei, sei lá. Tô aqui ou não tô? Tá, agora tá. Voltamos. Então. Você está em stop motion. Aí você mistura isso tudo, realmente fica uma coisa. Alô, estou aqui, tá tudo certo? Sim. Gente, vocês sabem, mudando de assunto, que eu fui falar de economia, me derrubaram, né? Eu fui falar de economia, me derrubaram. Então eu vou falar de outro assunto que não é economia. Eu vou falar de. Avança. Você começou a falar sobre política. Vocês sabem o que é. Aí é fogo. Falar de assuntos sensíveis é fogo. Isso já é um presságio para mudar o assunto e encerrar o momento da audiência com essa expressão aqui que eu não conheço, gente. Vocês sabem o que é? Foglo. F-O-G-L-O. F-O-G-L-O. Foglo. Vocês já ouviram falar dessa expressão? O pessoal também mandou muito aqui. É medo de demissão. Medo de demissão. Foglo afeta 1/3 dos profissionais. Cara, que coisa interessante. Foglo é a sigla para Fear of Getting... Get off. Isso mesmo. É isso mesmo, tu tá sabendo, viu? É isso aí. Foglo, eu fui na tradução. Eu sei do FOMO. Eu sei do FOMO. Foglo. Que em português é o medo de enfrentar a demissão. Gente, que coisa interessante. Eu não sabia disso não, tá? Falou que isso aí tá todo mundo apavorado. Mas olha, já avançando, porque eu falei que ia me conter. Mas essa geração, milênio, não é conhecida. Pô, eu peço demissão, eu trabalho por propósito. Não é? Eu não quero verdade. Tempo, tá com é medo? Verdade. Tá com medo. Deu no verdade, os cabelos brancos. Mas tu sabe que um dia a gente estava numa palestra e as pessoas falam muito de porque eu trabalho de carteira assinada e eu tenho estabilidade. Aí a pessoa perguntou para um palestrante, né? O palestrante respondeu para ela assim: é verdade? Que setor tu trabalha? Eu trabalho tipo lá no RH ou na produção, uma coisa assim que não é ligada diretamente com o escritório em si. Tu sabe como é que está a saúde financeira da empresa que tu trabalha? E dela, não, tipo, não tem nada a ver com o meu setor. Tu sabe se estão vendendo, tu sabe? Começou a fazer algumas perguntas. Então, assim, amanhã, se o CEO, o dono morrer, ou não sei o quê, ou parar de entrar pedido, tu perde teu emprego. Então, não é que tu tá com a carteira assinada, que tu tá com o teu emprego para o resto da vida garantido. Isso não te garante nada. Aí, e isso é uma falsa, exatamente, tenho medo de perder meu emprego, mas isso é a coisa mais natural diariamente que pode acontecer, porque
Quem te dá garantia? Ninguém. Ninguém, não tem estabilidade nenhuma, né? Na verdade, é totalmente instável. Você trabalha ainda com mais outros, no país né? que a gente vive, né? Com tanto imposto, com tanta coisa. Então, assim, se olhar nos estudos ali, a duração média de uma empresa, vamos lá, quantos anos é? É quase nada. As que nascem, a maioria delas morrem em 2, 3 anos, outras sobrevivem no máximo até 10, e poucas que transcendem gerações. Então, se tu vai olhar nisso, na tua fase de emprego, tu vai trabalhar 35 anos ali de carteira assinada até te aposentar, tu pelo menos vai passar em 3, 4 empresas se tu não tiver numa multinacional. E olhe lá, né? Gente, mas eu vou falar uma coisa, o comentário do André procede bastante, porque essa geração se gaba de tanta coisa e ficou com medo de demissão, e é 31% dos profissionais brasileiros que sofrem de fogo. Enfim, é isso. Vamos lá, terminamos o Momento Audiência, o pessoal falando aqui do iminente Terceira Guerra Mundial também, isso também é um assunto hypado, todo mundo falando, tem uma teoria aí do Jamie Dimon, que a Terceira Guerra Mundial já começou, e isso está sendo também falado muito na internet, mas enfim, é isso. Vamos começar aqui, vamos voltar para a nossa resenha, que eu não quero entrar no assunto de guerra, não, porque eu falei de política, eu falei de economia, deu uma balançada no programa. Então, vamos voltar para a nossa resenha. E a nossa resenha aqui, agora o assunto, cadê ele, gente? Estava aqui separadinho, bonitinho, que é Isaac Shea, que é de 17 a 20 de novembro, em Gramado, Rio Grande do Sul, a magia da experiência. A experiência como diferencial do seu negócio. Como te ajudamos? Plano de negócio, storytelling, experiência do cliente, jornada da equipe, estratégias, projetos, excelência na gestão. Onde a nossa convidada Roberta Arnold e sua irmã Diana Arnold, do escritório premiado Casulo Arquitetura de Experiências, convidam para a 4ª edição da Imersão de Negócios Magia da Experiência. Vamos falar sobre esse assunto? Pô, muito interessante, hein? O que vocês estão preparando para esse evento que promete, hein, de 17 a 20 de novembro em Gramado? Vou até pegar aqui para maiores informações, gente, aqui, ó, para maiores informações, o Instagram do Magia da Experiência. Tu sabe que esse evento é o nosso transbordo. Então, o que a gente entendeu? A gente entendeu que, como a gente está muito próximo da Disney do Brasil, que é Gramado, então essa nossa região, ela conseguiu se destacar a nível nacional, né? Então, ela é o segundo maior destino de turistas no Brasil, vem para Gramado. E é uma construção, né? Então ela nasceu lá atrás, porque Gramado é uma cidade de inverno, né? É uma cidade que as pessoas vinham passar o inverno. Chegava no verão, as pessoas vão tudo para o litoral, ninguém vinha para Gramado. Então, Gramado, algum grupo de empresário começou a fazer algumas coisas em relação ao Natal. Então, começaram com a apresentação de corais e enfeitar a cidade para atrair essas pessoas que iam para o litoral para cá, porque eles tinham a rede hoteleira e a Baixa ficava no Natal, né? Então, eles começaram a trazer eventos para a construção do que a gente conhece hoje. Então, esses eventos acabaram sendo de ruas, as construções começaram a se enfeitar e começaram a surgir cada vez mais negócios, porque o público começou a crescer cada vez mais. Então, os negócios se prepararam para criar experiências. Então, hoje, aquele negócio que nós estávamos falando antes sobre o atendimento, que na maior parte dos lugares é horrível, Gramado já tem um outro tipo de atendimento, porque ele entende que o atendimento é um dos primordiais para manter o turista vindo e falar bem e falar para outra pessoa e trazer e viver essa experiência. Então, mas eu quero saber do evento. O que vocês estão propondo no evento? Vou chegar lá. Você está contextualizando, você está dando uma volta para chegar no evento. Isso. Então, assim, o que a gente entendeu? A gente entendeu que a arquitetura, a experiência, ela não anda sozinha.
A gente entendeu alguns pontos que eles devem ser levados em consideração, além da arquitetura, que é o que a gente trabalha. Então, o projeto tem que ser lindo, ele tem que entender o consumidor que ele vai atender, mas ele também tem que ter outras coisas, que é a comunicação digital e analógica, né? Ela tem que ter o atendimento, ela tem que ter a comida, ou seja lá o produto que ela tem que contextualizar dentro do ambiente. Então, a gente montou essa imersão, que ela trabalha todos esses canais de storytelling que o negócio vai ter para criar essa experiência. Então, ela começa com que história nós vamos contar. Aí a gente vai projetar, criar o atendimento, criar o produto, e isso tudo tem que estar ligado na história, porque aonde tu entrar em contato com aquela marca tem que fazer sentido, tem que contar a mesma verdade, tem que passar Qual o essa público-alvo do evento, do Magia da Experiência, desse evento? todo público que quer se diferenciar do negócio. Então, assim, pode ser arquiteto, Empresários em geral, né? projetar, Empresários também. empresário, sei lá, tu é uma manicure que quer fazer uma coisa diferente, ou tu tem dono de hotel, ou tu é o empresário que tem um restaurante, quer diversificar o mercado. Então, é para tu entender e o que a gente faz? A gente montou um roteiro, podemos dizer assim, que além de tu aprender com palestras, tu vivencia experiências. Então, tudo aquilo que tu sente, o teu cérebro jamais esquece. Então, a gente entendeu isso, porque boa parte daquilo que tu vai em palestras e ouve, no outro dia aquilo tudo cai por terra, porque é muita informação e tu não botou isso para dentro de ti, tu não comunicou isso para os teus 28 sentidos, aqueles. Porque, na verdade, quando tu vivencia uma experiência, tu vai colocar lá para os 28, ó, vamos lá para essa informação aí, que quando a gente voltar, entrar em contato com isso, a gente tem um embasamento. Porque, então, a gente tem as palestras, as visitas de caso, os estudos dos lugares, então, algumas imersões tu vai ter contato direto com o empresário que pensou o negócio, as estratégias que ele usa para se diferenciar. Tu vai poder perguntar cara a cara, né? Como é que vocês chegaram a essa lógica? Quais são os perrengues que passaram? O que deu certo, o que não deu? Então, é realmente aquele negócio que a gente disse que projeta de dentro para fora, é tu conhecer de dentro para Esses, fora como faz as imersões, então, a mas experiência. esses depoimentos são convidados que vocês estão chamando, que já foram mentorados por vocês e que vão também dar o depoimento deles lá, vão mostrar, são empresários locais daí da região, de Gramado, que vão estar falando também junto com vocês. Como é que vai funcionar isso? Todas as imersões a gente faz um retrofit nela, né? Então, assim, desde a primeira até agora, as experiências, na verdade, a gente como ser humano evolui, né? Então, hoje, o que podemos dizer assim, em 2016, mais ou menos, nós falávamos do mercado de luxo, tá? Um exemplo. O mercado de luxo, ele tinha uma percepção. Ele era aquela coisa de ostentar, de não sei o quê, de não sei o quê. Hoje, o mercado de luxo, ele já fala em viver as experiências. Tu já não vê mais as pessoas ostentando muitas coisas. Elas estão, na verdade, vivendo e mostrando que elas estão vivendo com o poder aquisitivo que elas têm. Então, a gente também evoluiu com o curso, porque a gente faz as visitas de acordo com o momento que a gente tem e os negócios, o que eles estão transpirando. Então, a gente tem vários locais que a gente visita, os empresários, donos dos locais nos atendem, tem palestras que complementam aquilo enquanto negócio que tu precisa entender, enquanto marca, enquanto marketing, enquanto gestão do negócio em si, treinamento de equipe. Eu falo um pouco mais da parte da arquitetura, a Dayana fala um pouco mais da ambiência do ser humano. Então, cada coisa complementa essa experiência. Então, a gente tem alguns alunos que já fizeram todas, vão voltar a fazer, outros empresários que vão estar no grupo. Então, é uma mescla de pessoas que fazem sentido para este momento atual que a gente está, para criar experiência.
Mas olha só, Mas o pessoal que está assistindo a gente agora e ficou interessado, a gente já está aqui de novo, vai aparecer aqui embaixo de novo, a arroba, né, o Instagram de vocês, mas assim, é aberto a qualquer pessoa interessada, por qualquer exemplo, a pessoa pessoa. mora no Nordeste, aí vocês passam tudo para eles, passam com relação à estadia, à rede de hotéis, Não. enfim, porque... Aí Não? funciona assim. A gente já teve aluno do Brasil inteiro, então a gente teve aluno já do Nordeste, Alagoas, Maceió, Minas, interior de São Paulo, assim, Rio de Janeiro, já teve gente de tudo que é lugar Sim. mesmo, Tocantins. Então, como é que funciona? Tu chega aqui pelo aeroporto, a gente tem uma van lá que vai trazer todo o grupo, né? Então, tu chega até um determinado horário, a van vai estar lá esperando o grupo que está vindo, porque tem bastante gente que vem de fora, a maioria, na verdade. E essa van se desloca ali já começa o nosso programa. Então, a partir dali, tu não tem mais com nada com que se preocupar, porque a própria imersão é uma experiência que é feita por nós. Então, a estadia está incluída, porque tem que fazer sentido tu viver isso. Todas as refeições estão incluídas, todas as experiências que tu vai viver está incluída, e a gente te devolve no aeroporto na quarta-feira. Então, assim. Mas você não conta nada assim? Você não conta onde a gente vai ficar hospedado, não conta o que a gente vai comer, onde vai dormir, o que vai fazer? É surpresinha? É surpresinha? Sequência. Tu não sabe a sequência. Olha que coisa interessante, gente. Que dá até um certo medinho na parada, né? Que coisa interessante, você não sabe o que vai rolar. Legal isso. Na verdade, uma das premissas de criar experiência é trabalhar com as expectativas, né? Então, expectativa total. Então, assim, tu sabe que, por exemplo, no roteiro tu vai visitar o restaurante 1835, mas tu não sabe em que momento do programa tu vai até lá. Porque ele tem que fazer sentido na hora, ele tem que fazer a experiência para ela ser bem vivida, ela tem que fazer sentido dentro do contexto que tu está vivendo. Então, isso faz parte do roteiro que a gente criou justamente para ir gravando e colocando dentro da tua mochila essas experiências fazendo sentido, para depois, quando tu quiser transbordar isso vir de dentro de ti. E não assim, eu vi que fizeram lá, vou copiar aquilo lá, mas tu não entende o sentido disso. Porque tem que fazer sentido para tu conseguir fazer esse transbordo, entendeu? Interessante, viu? Gostei. Interessante. Achei inovador. Achei inovador. É legal. Mas assim, a gente visita. Mas você trabalha com a expectativa lá em cima, né? Tem isso também. Você joga. Quando você faz essa surpresinha assim, a minha expectativa foi lá no céu, porque aí você trabalha com isso também. Assim, eu vou dizer, as experiências são todas maravilhosas. Tipo assim, nós, enquanto criar roteiro, Gramado, hoje tem inúmeros lugares. Eles são realmente selecionados a dedo para fazer sentido naquilo que tu vai ter de experiência. Então, a gente visita o grupo do Cara de Mal, que o grupo Cara de Mal tem tanto a pizzaria temática dos piratas, quanto o outro empreendimento que eles criaram na pandemia, que é o Guedes. O Guedes é ele tem um jantar de noite e ele tem show, tipo da Broadway, assim. E a gente visita a experiência do Kempinski, que é uma bandeira internacional de hotelaria, então o atendimento da hotelaria deles ali, e a maneira, na verdade, hoje eles estão colocando um empreendimento na cidade de Canela, que é do lado, né? E eles têm uma experiência de comunicação e de envolvimento, que isso é legal, porque, por exemplo, assim, a pessoa chega lá, eles estão com o empreendimento à venda, eles fazem um envolvimento tão grande na experiência do cliente que tu sai lá de dentro querendo comprar um. Então, tu, enquanto negócio, tu viver essa experiência e ver a estratégia que eles estão usando para, tipo assim, de leve te vender alguma coisa, é legal porque tu transfere isso. E uma coisa que eu e a Dayana sempre fizemos era não só transitar na área da arquitetura, porque quando tu transita para fora da tua área e vai para o mercado de outras, sei lá, hotelaria,
E tu vai conhecendo outros mercados, às vezes a experiência que o cara faz lá numa loja de sapato, tu transfere de maneira simples para o teu negócio aqui, que não tem nada a ver com aquilo, e tu acaba inovando, porque tu trouxe uma coisa de fora daquilo que o teu mercado estava acostumado a fazer. Então, Roberta, deixa eu fazer uma pergunta para você, que está me martelando aqui, para dar uma de... assim, fazer o contraponto. O André gosta de fazer esse papel do contraponto, mas ele está quietinho, então eu vou fazer o contraponto. Que ele vai vir comigo, quer ver? Tenho certeza que ele vai gostar desse contraponto. Tem que segurar as pontas, Sandro, senão eu falo demais. Não, mas olha só, André, pensa comigo aqui. Vamos supor que nós três, eu, você e a Marina, a gente vá nesse evento. A gente vai lá no evento para prestigiar e vamos ter a magia da experiência. E a Roberta, ela fala muito no faz sentido. Tem que fazer sentido. Ela fala muito isso, ela repete várias vezes isso. Só que nós três somos heterogêneos, né? Temos gostos diferentes, pensamos de algumas coisas diferentes. E, de repente, por exemplo, a gente vai num restaurante, mas você não come peixe, eu como peixe. A Marina não gosta é vegana, por exemplo. A gente vai numa vinícola, você não bebe, eu bebo, a Marina talvez beba, enfim. O fazer sentido, quando é um grupo, é um pouco mais complicado, porque se você não tem a percepção do grupo, muitas vezes você tem no grupo o cara que gosta do pagode, o cara que gosta da música clássica, a pessoa que gosta do vinho, a pessoa que não bebe, a pessoa que come carne, a pessoa que é vegana, a pessoa que não se interessa, por exemplo, por determinado segmento, e a pessoa que fica muito interessada, nesse caso aí, da experiência do empreendedorismo, lá do cara que vai tentar te envolver, e você sai de lá querendo comprar um negócio dele. Mas isso depende muito do perfil do grupo, porque o grupo dificilmente é um grupo homogêneo, né? A gente tem sempre... Eu falo isso porque eu já participei de várias, né? Assim, até na sala de aula, os alunos, tem aluno que vem contigo, que acha super legal, e tem aluno que ele fala, não, discordo, vai discordar sempre, entendeu? É o Zé discórdia, entendeu? Mas assim, para você fazer sentido, é legal quando você me convida, você fala, Sandro, vamos lá que eu vou fazer uma coisa mais personal. Mas em grupo, cara, faz sentido em grupo, para mim tá soando esquisito, porque é difícil fazer sentido em grupo. O que acontece? O nosso grupo não é um grupo grande, tá? Ele é um grupo que limita aí no máximo em 20 pessoas. Porque como a gente transita dentro de negócios, então ele não pode ser um grupo grande, porque também senão acaba se perdendo, o grupo fica... a gente diz, né, perde a mão. Primeiro que a gente faz um tema de casa. Então, antes de tu vir até aqui, a gente te receber em Porto Alegre, a gente faz uma pesquisa de quem é que é o Sandro Vidal. Tu vai nos responder um questionário para eu te conhecer. Então, quando tu vier para cá, todos esses teus questionamentos, eles já vão estar respondidos para nós. Então, e isso faz parte da nossa estratégia enquanto experiência. Eu vou absorver todas essas informações de grupo para poder transformar esses dados que eu vou coletar na tua experiência. Então, por isso... Mas se a Marina for vegana e eu não sou, como é que você vai fazer com a situação dessa? Não, mas ela tu não vai na churrascaria. Existe o cardápio personalizado. Então, já aconteceu de ter gente que não comia carne ou vegetariano, enfim, que estava dentro do grupo. A gente tem essas opções. Porque, na verdade, a principal diferença do ser humano é na alimentação, tá? Todas as outras coisas é de acordo com a bagagem que tu realmente traz. Então, cada pessoa vai ser única. Nunca tu vai trabalhar um grupo homogêneo de maneira total. Não tem como. A gente pode ter algumas coisas que eu vou ter afinidade, vamos visitar um lugar, o André e a Marina adoraram, tu odiou. No outro, tu vai lá, tu e o André adoraram, a Marina odiou. Porque são pessoas que traçam coisas em comum, mas ao mesmo tempo são individuais. E, Roberta, então... sabe o que eu acho também? Eu vou até dar a minha experiência aqui, eu acho que o Sandro vai entender. Quando eu fui a Gramado, nós estávamos num grupo, teve um momento que a gente saiu para conhecer, e a gente foi no Alambique. Eu não bebo cachaça, tá?
mas a gente foi no Alambique. E o grupo todo estava lá, tinham muitas pessoas de fora do Brasil, então eles amam cachaça, querem conhecer, querem beber várias, ver o sabor. Mas, apesar de eu não beber cachaça, a experiência de estar ali numa coisa tão diferente e com pessoas diferentes foi tão legal. O lugar era tão lindo. Tinha uma cachoeira assim na parte de fora. Então, assim, não é só pela comida ou pela bebida. É isso que eu entendo também. Eu acho que talvez isso vocês tenham pensado. Porque eu não bebia cachaça, tomei uma cachaçinha ali só para, né? E tá bom, e foi ótimo, maravilhoso. Na verdade, assim, quando tu vem com o coração aberto, é muito menos pelo aquilo que tu come e bebe, e muito mais da maneira como eles fazem aquilo, que faz sentido para o empresário, entendeu? Porque, assim, quando a gente vai visitar um negócio, e eu e a Dayana somos muito, muito isso. A gente foi num restaurante caro, quando a gente foi para São Paulo agora, faz umas 2 semanas, a gente queria muito visitar um lugar. Chegamos lá, a gente foi naquele lugar, acho que tinha 8 itens no cardápio, porque era mais um bar do que um lugar de comer. R$ 45 um pastel gorduroso pra caramba, entendeu? Meu Deus. Horrível. Era um pastel congelado que foi frito, ficou gorduroso e eu vou dizer assim, o pastel mais caro da minha vida porque eu não comi nem a metade dele. Aí tu entende assim, só que o lugar ele não perde valor por causa disso. É uma das coisas que eu sugiro que quem está lá no comando organize. Mas o lugar era legal, a companhia era boa, daí tu observa como eles fazem o tipo de atendimento, por que que ele ganhou um valor agregado, o que está por trás, porque assim, a gente teve a intenção de ir lá, a história me carregou até lá, aí eu tive uma finalização, podemos dizer assim, ruim, entendeu? Isso aqui pode mudar. E vou dizer, na primeira imersão que a gente fez, em 2019, a gente visitou, foram 2 ou 3 empreendimentos, eu não me lembro, que a gente até colocou no roteiro como um case do que não fazer. Porque eles gastaram horror no negócio, horror, gastaram muito dinheiro, pagavam um monte de aluguel por mês que a gente sabia, e a experiência era horrível lá. Tanto é que hoje, 5 anos depois, os lugares já não estão mais em Gramado, eles já fecharam. Então, isso também, quando tu vem com a mente do empreendedor, do empresário, é legal entender o que não fazer também. Porque não adianta tu ter recurso financeiro que não é o que te mantém, são outras coisas. Às vezes as coisas que te mantêm são coisas muito mais simples do que, de fato, as coisas que tu tem dinheiro para bancar, entendeu? Muito então, bem, muito bem. Gente, vamos lá. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O nosso tempo está chegando ao final. Estamos perto de estourar o tempo. Eu queria pedir para vocês uma dica de livro. Se vocês preferirem falar um filme, uma série, fica à vontade. Mas uma dica... Geralmente a gente dá uma dica de livro, né? Você quer começar, Roberta? Convidada aqui tem prioridade. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu já indiquei para várias pessoas, que é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Sim. E eu gosto muito, porque ele fala muito do ritmo hipnótico, que às vezes tu tá naquele ritmo fazendo as coisas, às vezes não entende nem por que tu tá fazendo, né? Então, quando tu te defronta e decide mudar uma coisa, de repente tu muda todo o teu quando tu consegue te conscientizar que tu tá só indo conforme a manada tá te empurrando. Como é que é o nome, Roberta? Gostei. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. Esse livro é bem interessante. Napoleão Hill. Muito legal esse livro, muito interessante. Fala, meu amigo André Carvalho. Esse livro aí eu ganhei, Mais Perto que o Diabo eu ganhei, já li. Minha dica é o seguinte, esse aqui eu ganhei, tá até com dedicatória. Dedicatória? Amiga minha, a minha amiga é do que, ó, Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea, Luiz Antônio Simas. Como eu sou homem dos clássicos,
Só que este aqui não é um livro clássico, mas ele fala do futebol clássico, futebol das várzeas. Então, ele com estilo rodriguiano de escrita, de crônica, o Simas, ele nos leva ao futebol raiz. E aí, para quem gosta de futebol, como eu gosto, o Sandro gosta, é uma boa leitura, muito rápida. Igual você lê, você sente lendo uma crônica de Nelson Rodrigues. Então, é muito, muito, muito interessante. Estou finalizando. Muito bem. Marina Bernardes, sua vez. Bom, eu vou dar uma dica aqui hoje, que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que a Roberta faz e que eu faço. Eu acho que eles um pouco se complementam, porque, na verdade, eu trabalho muito com... Eu trabalho muito com personal branding, Roberta. E eu acho que você... Quando você entende o seu branding, né? Você consegue começar a entender tudo em volta, né? Porque eu acho que tudo, no final, está ligado à sua essência, à sua personalidade. Então, eu vou indicar esse livro aqui. Não vai ser o que eu escrevi hoje. Esse livro aqui, ó, Personal Branding, de Arthur Bender, que para mim, é uma grande referência do personal branding. E a minha dica de hoje. Muito bem. Gente, olha só. Eu tenho 2 dicas. Hoje. Eu tenho 2 dicas e uma eu não posso deixar passar, porque minha mãe foi coautora de um livro e eu falei uma vez só aqui no M o livro e assim, eu estou sendo meio que cobrado para falar, porque senão... Ela está certíssima, eu apoio. Ela pediu assim, carinhosamente, né? Uma coisa bem carinhosa, então eu estou atendendo um pedido, que é o livro que ela é coautora, Felicidade se Aprende. Tá? E aqui tem um capítulo dela, eu marquei aqui, que eu já li o capítulo, inclusive, tá? Por favor, já li o capítulo, é bem interessante. O capítulo é Se a Felicidade é uma arte, seja o artista. E aí ela pega aqui vários pensamentos, mas aí antes dela começar a discorrer sobre o assunto, ela bota: o pensamento lógico pode levar você de A a B, mas a imaginação te leva a qualquer parte do universo, que é uma frase do Albert Einstein. E é muito interessante, tá? São vários autores, é um livro bem legal mesmo. Eu não li o livro inteiro, aí eu vou ser sincero, eu li só o capítulo da minha mãe, por enquanto, mas eu dou uma pincelada em alguns capítulos, até porque final de ano é mais corre-corre, então, e eu não consigo ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, não consigo, eu tenho que ler um livro de cada vez. Eu estou terminando agora um do Cortella, não consigo, cara. Vocês têm várias caixinhas ao mesmo tempo. A gente tem que ser uma coisa de cada vez, senão a gente vai fazer um omelete, vai ler um livro, vai dar ruim, vai queimar um omelete, não vai dar certo as 2 coisas. Ô, Sandro, onde que a gente compra o livro? Nas principais livrarias e na Amazon da vida e por aí vai. Tá disponível nas principais livrarias. E eu vou falar um meu, que há muito tempo que eu não falo, mas que é um livro que, gente, eu fui candidato a vereador pelo Partido Verde, tá? Partido Verde em 2008. E eu não ganhei as eleições, mas, assim, ganhei uma experiência muito legal como candidato, né? A gente senta do outro lado do balcão. Uma coisa é você falar do lado de cá. Outra coisa é quando você se candidata a qualquer órgão, a qualquer cargo público, aí você realmente tem uma experiência diferenciada, tá? E é muito diferenciada. Eu digo para vocês que é um negócio que vale... só você passando que você realmente vê, você conhece o Rio de Janeiro, você conhece o backstage, por exemplo, daqui da cidade, do município, né? De fato, você aí vê o que é a cidade do Rio de Janeiro. Você sai da bolha, entendeu? Então, aí você vê que o negócio é muito mais sério do que onde você mora, onde você está acostumado a andar, a lidar, enfim. E aí, como eu estava pelo Partido Verde, na época o Gabeira foi candidato a prefeito, e eu estava, a campanha foi junto também com o Gabeira e tudo mais e tal. E nasceu esse livro aqui, ó. Quem pintou My Horse de Green? Né, que é a brincadeira que a gente fazia durante a campanha, que é tipo assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? No sentido de que, de repente, a perspectiva muda. Né? Quando você entra nas comunidades, quando você conhece a realidade. 70% do município sofre de problema de saneamento básico. Grave. Sofre de problemas graves que a galera da Zona Sul, Barra, Recreio e tal, que não faz a menor ideia
do que é a realidade realmente de 70% a 80% da população brasileira e carioca, fluminense. Tá? A população fluminense sofre de problemas que... Entendeu? Sabe aquele negócio do Tropa de Elite, que tinha um personagem que era policial e que frequentava a PUC, né? Ele estava estudando direito na PUC, aí ele, numa das aulas lá, é o André, né? Ele fala que, pô, vocês aqui ficam acostumados com seus apartamentinhos da Zona Sul, vocês não sabem o que é o Rio de Janeiro de fato, né, e tal. Eles estavam falando de Foucault, lembrei agora, estavam falando de Foucault, da polícia e tudo mais. E aí ele fala que, não, peraí, vocês não têm a noção da realidade. E realmente, a realidade é muito diferente dos nossos apartamentos, de onde a gente vive, da nossa bolha e tal. Então, esse livro aqui é um backstage de uma campanha para vereador, mas onde tem situações que eu não falo o nome das pessoas e nem as comunidades, e não cito o nome nem as comunidades, mas eu cito as experiências. Tá? Então, as experiências que a gente viveu enquanto candidato, né, e a realidade do que a gente viveu são situações, algumas bem tristes, né, bem caóticas, mas a gente tenta dar uma leveza, né? A gente tenta mostrar a situação da forma mais leve possível, com humor, né? Com humor, para poder a coisa também não ficar uma coisa chata, uma leitura desagradável e tal. Enfim, essas são as dicas. Então, dicas estão dadas. Entendeu? Vamos chegar agora, realmente agora a gente estourou o tempo. Estouramos o tempo. Esse é o André. O André sempre quando participa, estoura o tempo. É isso aí, pessoal. Vamos na reta final do M de hoje, deixando a nossa convidada Roberta Arnold para fechar o M no grande finale. Agradecer você que está com a gente até agora, cara, 1h e 34 minutos de programa. Agradecer a sua presença. Não esqueça de deixar o like, o joinha. Né? Aqui, ó. Pô, sobe aqui alguma coisa. Já chegou no like? Por favor, deixe o seu like, seu comentário, siga a gente. Estamos presentes nas principais plataformas, menos o Twitter, o X, né, que a gente acha um pouquinho nervosinho, mas a gente ainda está definindo se a gente vai entrar ou não no X. Fora isso, você encontra a gente nas principais plataformas. Agradecer a sua presença com a gente até o momento. E para quem está nos conhecendo, né, pela primeira vez também, por favor, deixa o like e ativa o sininho, tá, do canal, que a gente sempre está subindo material novo e você será sempre informado. Bom, vamos lá, Marina. Considerações finais, reta final do M de hoje. Bom, agradecer, Roberta, passou tão rápido, né? E quando o programa passa rápido assim, é porque ele fluiu, foi muito bom, a conversa foi muito boa. Então, muito obrigada pela sua presença e volte, né? Volte para a gente conversar mais, porque 1h30 ficou pouco. Então, só chamar. A gente tem muito ainda para aprender, né, sobre arquitetura de experiência e tudo que você pode compartilhar com a gente. Então, obrigada por compartilhar aí todo o seu conhecimento e volte. Muito bem, meu amigo André Carvalho, sem palestrar, o Zé Palestrinha, você gosta dessa hora também, você adora uma palestrinha final. Eu estou no tolhido, né, André? Está sendo tolhido. Compulsivos, então. Oh, meu Deus. Pô, para com esse autoritarismo no programa, essa coisa de cercear minha liberdade de imprensa. Não, já fiz meu desabafo inicial, por isso Tá mais tranquilo. Não, mas muito bom. Roberta, muito obrigado pela sua participação. Assim, agradeço também pela audiência, porque você pôde comungar conosco dos seus conhecimentos, mostrar que existe uma alternativa para as profissões, que as profissões muitas das vezes têm profissionais que são complicados, que agem de um jeito que até o livro do Sandro vai agir que é sobre atendimento, né? Esse contato pessoal, ele é importante. O atendimento é o contato pessoal. E isso é o definidor das coisas. Eu costumo sempre dizer que eu volto e meio, eu falo assim, um instrumento é igual para todo mundo, que é a pessoa que está atrás do volante que define a direção, né? Vou falar isso, vai ser uma coisa mais forte, que pode cortar o programa do Sandro. Então, remédio e veneno depende da dose, então depende de quem dá essa dose. Então, se você quer salvar a pessoa, vai dar a dose certa, que quer matar a dose equivocada. Então, o problema não é o instrumento, mas a pessoa que usa. Então,
Você mostra que é possível, dentro do seu campo de atuação, ter essa visão mais social, mais humana do processo. E isso é o que vale. Então, muito obrigado a você e obrigado à audiência por ter nos acompanhado até o final e a todos os colegas de bancada. Muito bem, muito bem. Bom, Roberto, agora é contigo. Muito bem. Pô, você sempre erudito, sempre rebuscado, sempre excelente assim. Enfim, Roberto, agora você encerra da maneira que você quiser. O M é todo seu, fica à vontade, seja muito bem-vinda, convidada pela Marina e por toda a bancada para voltar de novo, a gente continuar o assunto. Realmente tem muitas perguntas e tem muitas alfinetadas para a gente. É legal dar umas alfinetadas, porque a gente aí... Não, isso aí faz parte, né? Na verdade, só agradecer a vocês a oportunidade, né, de estar aqui e poder falar um pouco desse tema que é meio novo, né? Na verdade, não é um tema novo, é um novo olhar sobre um tema antigo, né? Na verdade, é colocar, botar a direção, os olhos para aquilo que está na cara de todo mundo e ninguém quer enxergar, de que as pessoas são a principal ferramenta de qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, se a gente buscar um pouco a referência de quando a industrialização começou na nossa vida, essa revolução industrial e a arquitetura é responsável por isso, de ter trazido as pessoas do interior, né, da zona rural, e trazê-las para a zona urbana e bitolá-las dentro de prédiozinhos com janelinhas e sem características nenhuma. Eles colocaram isso no ser humano, um estilo de vida de que a gente não tem uma personalidade, porque a gente perdeu a identidade. Se tu buscar as casas do interior, tu vai ver que a casa tinha um detalhe, uma cor diferente, ela tinha uma personalidade externalizada. Hoje em dia, que moramos em prédios e apartamentos todos iguais, e a gente não ter o cuidado de que no interior dele tenha pelo menos a tua identidade, né, da pessoa que vai viver ali, isso não me coloca como uma boa profissional, porque, na verdade, quem fica lá é vocês, eu... Né, terminou o trabalho, vou embora, e não pode ser a minha identidade lá, tem que ser o ser humano, tem que enxergar o ser humano como ele é e poder transportar isso para onde ele vive, porque o comportamento é definido pelo ambiente que a gente vive. Então, quanto mais saudável e mais ele puder transcrever aquilo que tu melhora a tua saúde mental também. Então, um agradecimento a vocês pela oportunidade de poder, né, falar um pouquinho dessa minha percepção sobre a arquitetura, e sei que é uma coisa assim, né, um pouco diferente, que normalmente não é assim que funciona, mas agradecer de coração, e estou aí, só chamar, conversar comigo mesmo. Obrigado, Roberta, muito obrigado, minha bancada, André Carvalho, Marina Bernardi, obrigado você do outro lado da telinha. Estamos presentes sempre, toda semana, às quintas e sextas-feiras, a partir das 19 horas, com um convidado aqui interessante, como é a Roberta, vários convidados de várias áreas, da área de empreendedorismo, da área de marketing, entretenimento, enfim. A gente aguarda você na nossa plataforma aqui no YouTube, no Instagram e em todas as principais plataformas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijos e abraço. Programaço.